Olá, pessoal! Então, esta semana, como vocês sabem, aula invertida. Dessa vez faremos a malhação ortográfica no final da semana e o tema principal é concordância verbal. Vamos lá copiar a pauta? Como nós já sabemos, a pauta então começa com a malhação ortográfica, depois, para escrever com adequação, concordância verbal, exercícios e correção. Vamos ao ditado. Olha lá, a Ritinha está pedindo para vocês prestarem atenção. Primeira palavra: açúcar. Açúcar. Segunda palavra: cobiça. Cobiça. Terceira palavra: justiça. Vamos ver se vocês se lembram, hein, da palavra justiça. Já escreveram algumas vezes. Justiça. Quarta palavra: esperança. Esperança. Quinta palavra: quebradiço. Quebradiço. Vou repetir as 5 primeiras: açúcar, cobiça, justiça, esperança e quebradiço. Sexta palavra: paçoca. Paçoca. Sétima palavra: calabouço. Calabouço. Oitava palavra: extinção. Extinção. Nona palavra: sentença. Sentença. E décima palavra: ricaço. Ricaço. Vamos corrigir? Olha lá, pessoal. Açúcar, cobiça, justiça, esperança, quebradiço, paçoca, calabouço, extinção, sentença e ricaço. Muito bem. Agora,
Vamos ao nosso livro didático. Na página 182. Para escrever com adequação, concordância verbal. Você já estudou alguns dos casos de concordância entre o verbo e o sujeito de uma oração. Vamos ver agora outras situações de concordância verbal, observadas em construções muito utilizadas no português do Brasil. Leia o texto. Então, acompanhem a leitura junto com a professora. Peraí, deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Assim, ó, fica bem bonitinho. Em cidades pequenas, somente 5% dos idosos costumam ir ao cinema. Nos seus 68 anos de vida, Ana Batista Tosta foi ao cinema somente uma vez. Isso já faz mais de 40 anos, conta a dona de casa que mora em Inocência, cidade sul-mato-grossense, com cerca de 7.600 habitantes. E não se lembra mais o nome do filme. Ela se encaixa em 2 grupos de brasileiros que, como identifica a pesquisa Datafolha, têm baixa frequência no cinema. Entre idosos que, como Ana, têm renda familiar abaixo de 2 salários mínimos, 93% não vão ao cinema. O outro grupo é de quem mora em cidades com menos de 50 mil habitantes. Segundo o mesmo estudo, só 5% dos brasileiros têm mais de 60 anos e que habitam cidades com esse perfil costumam ver filmes na telona. O número é igual quando se trata de ir ao teatro, mas aumenta quando o lazer em questão são os shows. Aumenta 15%. Há diversas hipóteses para a baixa frequência. Uma das mais significativas é a escassez de cinemas no país. Das 5.570 cidades brasileiras, somente 383, 6,9%, têm salas. Vocês sabiam dessa informação? Segundo a Ancine, está decrescendo o número de cidades com até 50 mil habitantes que possuem cinema. Em 2007, eram 102 municípios, ou 2% do total. Em 2016, a cifra caiu para 54, ou 1%. Ana Tosta, por exemplo, diz ter muita vontade de ir ao cinema. Só lhe faltam o tempo e a coragem. Por que coragem? O tempo vai passando, a gente se desacostuma. O cinema mais próximo de sua casa fica na região de Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, a 139 quilômetros. É mais comum, portanto, que os índices de frequência no cinema e no teatro e em shows subam entre idosos conforme cresce o porte da cidade. Em municípios com população entre 200 mil e 500 mil, por exemplo, 16% costuma ir ao cinema e 17% a shows. Já entre municípios com mais de 500 mil habitantes, 97,6% têm cinemas, segundo dados de 2016 da Ancine. Nessas cidades, 27% dos idosos costumam fazer esse programa. Então, agora, vocês vão só responder aí no caderno o exercício número 1. O texto cita algumas estatísticas que indicam a frequência de idosos em eventos culturais, como teatro, cinema e shows. Qual desses eventos é mais destacado no texto
e qual é a relação dos idosos com ele? B. A quais motivos o texto atribui o fato destacado? E C. Discuta com os colegas e o professor. As informações vinculadas no texto correspondem ao que ocorre entre os idosos que vocês conhecem? Justifique a resposta com exemplos. Pessoal, vamos conferir as respostas. Olha lá. Na letra A, qual desses eventos é mais destacado no texto e qual é a relação dos idosos com eles? É o cinema. A relação dos idosos com o cinema, indicada pelas estatísticas, é de que eles frequentam pouco as salas. E a B, quais motivos o texto atribui ao fato destacado? Os motivos são a baixa renda familiar e ao pequeno número de salas de cinema em muitas cidades brasileiras, especialmente nas pequenas. Pessoal, a falta de cinemas na maioria das cidades do nosso país foi, inclusive, tema de redação de Enem. Vocês sabiam? A letra C, nós discutiremos juntos durante a aula. Agora, vamos fazer a número 2. Há palavras que possibilitam perceber o ponto de vista do texto sobre o número de idosos que frequentam os eventos mencionados. Indique-as entre as que seguem. Então, olha lá, somente, cerca de, baixa, mínimos e só no quarto parágrafo. Vamos ver a resposta. Olha lá, pessoal. Somente, baixa e só. Vamos pular agora diretamente para a questão número 4. Com base no conhecimento que você tem como falante do português, indique a opção que faria para completar as orações a seguir. A maioria dos idosos não vai ou vão ao cinema. B. Uma minoria da população idosa costuma ou costumam ir ao cinema. C. Grande parte das cidades brasileiras ainda não conta ou contam com o cinema. E letra D. Uma pequena parcela dos idosos frequenta ou frequentam eventos culturais. Pessoal, vamos discutir agora e prestar bastante atenção nessas respostas. Então, as orações dos itens A, C e D, olha lá. A, que é esse daqui. C e D podem ser respondidas das duas formas. Então, na letra A, a maioria dos idosos não vai ao cinema, está correto,
e a maioria dos idosos não vão ao cinema. Então é o seguinte, se você optar por concordar com a maioria, o verbo vai ficar no singular, porque a maioria vai ao cinema. Porém, neste caso aqui, você pode optar por concordar com os idosos. Então, a maioria dos idosos não vão ao cinema. Perceberam? Vamos para a letra C. Grande parte das cidades brasileiras não conta. Então, se você concordar com grande parte, você coloca o verbo no singular. Se você quiser concordar com cidades brasileiras, você coloca no plural. Sim, neste caso aqui, você pode escolher, assim como no caso de a maioria. E na letra D, uma pequena parcela frequenta e os idosos frequentam. Perceberam que aqui vocês também podem escolher? E agora a letra B. Uma minoria da população idosa costuma ou costumam? Acertou? Quem colocou? Costuma. Pessoal, nesta oração aqui não há nenhum elemento no plural para que vocês coloquem o verbo no plural. Entenderam? Muito bem, pessoal. Eu fico por aqui e nos vemos na próxima aula.